noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais uma semana que se inicia, com muitas oportunidades aí de trabalho, de realizações, e nós estamos muito agradecidos, nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, por mais uma oportunidade de podermos oferecer a todos vocês essa palestra virtual. Nesta noite nós teremos como palestrante um companheiro antigo da nossa casa, e que durante esse período de pandemia nós não conseguimos que ele gravasse uma palestra, mas dessa vez deu certo. O querido amigo Paulo de Tarso, que vai falar para nós sobre reforma íntima. Muito obrigado, Paulo, que Deus ilumine, o abençoe na sua trajetória, na sua caminhada espírita, e também na sua caminhada de vida aí, social, familiar, a toda a sua família, muitas bênçãos, que Deus possa derramar sobre todos muita luz, porque a família é a base de sustentação de todos nós. Vamos, nesta semana, falar um pouquinho aqui nessa introdução, da importância de continuarmos aí com as nossas orações, não esmorecermos, sempre que pudermos, todos os dias da semana, orarmos por esses acontecimentos no nosso planeta Terra. As nossas preces, os nossos pensamentos positivos são muito importantes para que isso possa ir diminuindo pouco a pouco e quem sabe, muito em breve, o nosso mundo volta à normalidade. Esse medo que nós estamos, essas preocupações que vão acumulando em nossas mentes, isso pesa muito sobre todos. A doutrina nos ajuda e uma das explicações da doutrina é que a prece bem feita, de coração, com aquela vontade íntima, de querer o bem a alguém ou alguma coisa, e isso contribui muito para a solução de vários problemas. Então que continuemos com nossas preces, continuemos com as nossas orações. Não deixemos de fazê-la no nosso dia a dia, direcionada àquele povo que está lá em guerra, ao planeta Terra como um todo, àqueles que estão encarnados passando por dificuldades também de doenças, de dificuldades financeiras, aqueles que estão já fora do corpo físico, desencarnados, também precisam de prece. Prece é a ferramenta que nós temos hoje, porque estamos numa etapa de nossas existências de espíritos eternos que precisamos aprender a lidar com a mente, com o pensamento. Vamos fechar os nossos olhos, preparar o ambiente em que estamos para que possamos ouvir a palestra da noite e posteriormente fazermos as nossas vibrações para todos aqueles que precisam. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, elevando os pensamentos a Ti e Te rogando a Sua proteção, Te rogando o Teu auxílio para todos nós. Permita, Senhor Jesus, que estejam em nosso meio os benfeitores espirituais, aqueles que nunca esmorecem, que nunca se cansam, trabalhando em Teu nome, para que a Terra, para que todos nós que aqui habitamos possamos nos melhorar um pouquinho, nem que seja 1 milímetro a cada dia, porque essa é a nossa tarefa. Ir melhorando pouco a pouco, descobrindo em nós as nossas fraquezas, as nossas deficiências e buscando a melhora constantemente. E para isso precisamos, Senhor, desses irmãos amigos, dessas irmãs amigas, sempre do nosso lado, nos sustentando. E nesta noite, mais uma vez, que eles estejam conosco, para que possamos nos unir nesse pensamento de paz e de harmonia para toda a nossa terra. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre.
e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Evangelho de Mateus. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Boa noite. Iremos falar hoje sobre reforma íntima à luz da doutrina espírita. O assunto, iguais a outros tantos que existem no meio doutrinário, é muito atual. Falar de reforma íntima nos dias em que nós vivemos, nas inumeráveis dificuldades que nós enfrentamos para poder lidar com o próximo, para poder lidar conosco mesmo, com as nossas imperfeições, ele é extremamente atual. E essa é a razão pela qual nós vamos abordar dentro de um entendimento doutrinário. Além de um excelente material que nós trouxemos para este fim, nós vamos nos apoiar nos pensamentos do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, que dentre seus vários livros, as suas várias mensagens, deixou para nós mais um legado especificamente sobre a reforma íntima, quando Chico fala para nós de 20 passos, de 20 itens que nós devemos executar para fazermos uma reforma íntima. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, ou de abordarmos ele, como nós o dissemos, à luz da doutrina espírita, importa nós entendermos um pouco o conceito de reforma. Olha só, na nossa casa de oração, da qual eu faço parte, que é o Obreiros do Caminho, nós reiteradas vezes nos propusemos a fazer algum tipo de reforma, de mudar alguma coisa. Nós já aumentamos salas, nós já reduzimos salas, nós já mudamos determinados locais, nós ampliamos o nosso espaço de estacionamento. E todas as vezes que nós nos propusemos a fazer esse tipo de reforma, a primeira atitude inteligente daqueles que estavam na direção da casa naquele momento era exatamente convidar os teus pares de diretoria para juntos fazerem uma análise. O que nós temos na nossa casa? Atende aos irmãos frequentadores e aos irmãos trabalhadores da casa? Aquilo que nós entendíamos dentro daquela conversa que não atendia, ou seja, estava carecendo exatamente de uma ampliação, de uma reforma. Como seria executada essa reforma? Quais eram os primeiros passos? Tínhamos que levantar, por exemplo, as questões financeiras, nós tínhamos suporte financeiro para poder executar aquela reforma? E nesse particular aí, todo espírita sabe
o quão difícil é exatamente conseguir arrecadar alguma coisa. Quase sempre nós lançamos mão dos eventos. Vamos fazer um almoço, vamos fazer um festival de pizza, vamos fazer uma pamonhada para poder juntar o dinheiro suficiente para poder fazer essa reforma. Além, claro, do próprio caixa da casa, que é daqueles associados, que quase sempre está muito baixo, mal dá para poder cobrir as despesas ordinárias. Uma vez entendido o que nós iríamos precisar fazer, entendido a questão financeira, é hora de preparar a execução. Contratar a pessoa certa para poder fazer, ou fazer em ritmo de mutirão. Se for em ritmo de mutirão, quais os dias que nós iríamos trabalhar e quais trabalhadores nós iríamos convidar. Ainda que fosse feito em ritmo de mutirão, será sempre necessário um especialista ou alguém que tenha um conhecimento que possa ditar a regra, né, ditar os caminhos daquilo ali. Então, tudo isso, quando nós nos propomos a fazer esse tipo de atividade, que é uma simples reforma na nossa casa de oração, ou na nossa casa mesmo, ou dentro da nossa casa, reformar ou ampliar um determinado cômodo, é de bom tom que a gente comece com um planejamento. Planeja-se a execução e aí nós vamos para aquela segunda etapa, que é exatamente trabalhar o desenvolvimento daquilo que foi planejado. Ainda é bom que durante o processo de execução a gente consiga fazer algum tipo de validação, que é avaliar como está caminhando, se dentro daquilo que nós conseguimos fazer em determinado ponto, se nós teremos condições de fazer tudo. Então isso é uma reforma que fica fácil, a gente tangibiliza uma reforma da casa de oração, qualquer que seja a nossa casa de oração, fica mais fácil de entender o contexto todo. Mas e quando o assunto é reforma íntima? Então, se nós traçarmos um paralelo com isso aí, a primeira coisa que nós temos que pensar, é preciso fazer um planejamento? Então, para eu fazer uma reforma íntima, ou seja, para que eu possa propor uma reforma de mim mesmo, como espírito que sou e não como matéria que tenho, embora de vez em quando a gente goste de fazer uma reforma na matéria também, e não está errado em fazer, né? Dar uma recalchutada, tentar dar uma melhorada nessa caixa, mas quando o assunto é uma reforma íntima, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que uma reforma, como nós já citamos no exemplo introdutório, é, antes de mais nada, um processo. Então, eu tenho que pensar na reforma como um processo. Quando eu penso na reforma como sendo um processo a ser desenvolvido, eu começo a imaginar, tal qual eu fiz na hora de pensar na reforma da casa, como é que eu farei a reforma de mim mesmo dentro de um conceito, de um processo. E nesse material que nós trouxemos para poder a gente usar como anteparo na hora de abordar o assunto, tem aqui, a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento. Então, autoconhecimento, eu tenho que parar para poder pensar quem eu sou, não é? Uma das questões de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade como é que eu posso fazer para me desenvolver, para me conhecer, para fazer uma reforma íntima. E a resposta que a espiritualidade dá é: fazer como vos disse um sábio da antiguidade, conheça-te a ti mesmo. A espiritualidade estava falando para Allan Kardec de Sócrates. Sócrates, ele arvorou-se desta frase para poder fazer uma série de ensinamentos, embora ele deixasse claro que a frase não era dele. A frase está grafada no portal de Delfos, né, na entrada de uma cidade grega chamada Delfos. Está escrito lá esta frase: conheça-te a ti mesmo, sem autoria identificada, sem autoria definida. E aí a espiritualidade, espírito já num estágio muito mais avançado do que é o nosso nesse mundo de prova e expiação, respondem a Allan Kardec que o melhor caminho para fazer uma reforma íntima é conhecendo-nos a nós mesmos. Mas como conhecer a nós mesmos? Em que momento que eu paro para poder fazer uma análise de mim mesmo? Por exemplo, eu posso, ao término do dia, questão 919 de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala que ao término do dia ele fazia uma avaliação do dia dele. E nós podemos fazer uma avaliação do nosso dia, nós podemos fazer uma avaliação da nossa semana, nós podemos fazer uma avaliação do mês, do ano e dos anos, mas podemos fazer uma avaliação de nós mesmos. Então eu posso, por exemplo, fazer um exercício, como a gente faz muito na área dos treinamentos, na área da administração, por exemplo, os treinamentos de competência, de desenvolvimento de pessoas,
que é um rascunho básico dos meus pontos fortes, que lá na administração seria como se a gente estivesse traçando o que é chamado lá uma matriz de SWOT, que é medindo as nossas forças, as nossas fortalezas e as nossas fraquezas. Em que eu sou bom? Poderia fazer esse exercício num simples rascunho no caderno. O que é? Quais são os pontos em que eu me identifico como sendo pontos fortes que eu tenho? Eu tenho, por exemplo, a habilidade de falar. Poxa, isso é um ponto forte. Eu tenho a habilidade de... Eu lido bem sob pressão. É outro ponto forte. Eu tenho muita facilidade em receber feedback. Eu não estou falando aqui de mim. Estou apenas usando como um exercício. Quais são os pontos fracos que eu consigo identificar? Eu tenho... eu me irrito facilmente. Eu tenho dificuldade em verbalizar o que eu estou pensando. As pessoas às vezes acham que eu estou sendo grosseira, porque eu tenho a tendência a franzir o rosto, fechar o rosto na hora que eu vou falar. Então as pessoas enxergam que eu estou com raiva. Às vezes eu estou, então eu me irrito muito facilmente. Eu tenho dificuldade de ouvir as pessoas começam a falar e eu já tenho uma sede de responder e eu paro de ouvir à medida que eu tenho necessidade de responder. Então, quando eu começo a fazer um exercício de me entender ou de enxergar em mim mesmo, às vezes fazendo isso sozinho, às vezes abrindo mão dos profissionais que podem me ajudar, da psicologia, por exemplo, a desenvolver um colega que tem essa facilidade de me dar um feedback, né, de me dar um retorno, ainda que amoroso, muito positivo, de chegar e falar realmente quais são, no entendimento dele, aqueles pontos falhos, eu começo a traçar, então, um projeto de entendimento de mim mesmo. E esse é o primeiro item de um processo de reforma íntima. É conhecer, é poder olhar para mim. E isso nem sempre é uma coisa fácil, porque quando eu me proponho a olhar para mim mesmo, a tendência é de que eu enxergue coisas com as quais eu não concordo. Então eu não gostaria de chegar à conclusão de que eu sou uma pessoa que me irrito fácil, porque eu não concordo que eu me irrito fácil, eu acho que eu sou muito objetivo, que eu sou muito franco, né? Às vezes a gente percebe muitas pessoas que são extremamente grosseiras e elas falam, não, eu sou muito objetivo, o que eu penso eu falo mesmo. E não é objetivo, é mal educado, é grosso mesmo, poderia ser mais amoroso e não ser tão impulsivo, né? Então seria, às vezes, uma forma de refazer a própria leitura. Bom, então o primeiro tópico é esse, eu preciso entender quem é que eu sou. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa que eu tenho tendência, por exemplo, à bebida, né, ao álcool, ao consumo do álcool, e se eu não sei parar, então qualquer lugar que tenha álcool, em teoria, são lugares que eu não deveria ir. Então, se eu já sei que esse é um problema, por que eu vou atrás? Eu não tenho controle. Então, eu já descobri que eu não tenho controle. Se eu não tenho controle, embora eu goste, eu não posso. Opa, então essa é uma atitude sábia, não buscar aquele lugar, não ir naquele lugar. Eu tenho a gula. Quando eu começo a comer, eu não paro. Enquanto eu tiver comida, eu estou comendo. Invariavelmente, eu me sinto mal, mas naquele momento eu não tenho controle. Então, eu tenho que desenvolver um método para ter um controle. Pode ser até de conversar com o meu cônjuge, com a minha cônjuge, conversar com os meus filhos e pedir para poder me darem um toque, como a gente fala, né? Em algum momento você fala para mim que está na hora de parar. Pode ser que eu chegue a esta sábia conclusão e me faça usar da boa vontade daqueles que estão comigo. Eu começo a perceber o que me faz bem e o que não me faz bem e desenvolvo um processo. E por que eu tenho que preocupar com a reforma íntima? Bom, todos nós precisamos entender que uma encarnação não é uma atividade que nós estamos aqui ao bel prazer. Nós não viemos aqui para divertir, embora a gente faça de alguns momentos da nossa existência momentos de extrema diversão. Mas não é. Nós estamos aqui como espíritos devedores que somos. Então nós temos um traço devedor. Nascemos num mundo que, classificando 5 mundos, é o mundo de prova e expiação. O mundo de prova e expiação, uma definição que a espiritualidade dá a Allan Kardec quando o responde, fala: o mal tem preponderância ao bem. Então nós temos mais facilidade em sermos maus do que sermos bons neste mundo de prova e expiação. E se eu encarnei aqui, eu sou um espírito extremamente alinhado
com a estrutura espiritual do mundo em que eu estou. Então eu tenho mais tendência ao mal do que ao bem. Talvez por isso, Paulo de Tarso, aquele de quem eu herdei o nome, tenha dito, escrevendo aos Romanos, na sua Epístola aos Romanos, capítulo 7, que o mal que estava nele, Paulo disse, esse ele sabia que não podia fazer, mas fazia, porque estava nele. E por mais que ele tentasse controlar, ele fazia. E ele fala, e o bem que está em mim, esse eu não dou conta de fazer. Aliás, perdão, e o bem que não está em mim, que eu quero fazer, esse eu não faço. Então ele falava de uma dificuldade muito grande que todos nós temos de lidar com estas particularidades, com estas dificuldades, que são exatamente de domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Talvez por isso também um sábio oriental tenha dito, num passado muito distante, que dentro dele habitava dois seres que lutavam entre eles o tempo todo. Um desses seres era extremamente bom e outro desses seres era extremamente ruim. Ao que um seu ajudante, aquele que estava a acompanhar o sábio, um seu discípulo, pergunta para ele, mas quem tem vencido essa guerra interna? O monstro mal ou o monstro bem, né? O animal muito mal ou o animal muito bom? Aí o sábio responde, aquele que eu tenho o hábito de alimentar diariamente. Então nós temos em nós uma tendência ao mal e uma tendência ao bem. E nós, espíritas, sabemos que temos mais uma tendência ao mal. Então o que eu posso fazer para poder lidar com essa situação? Entender que eu tenho uma tendência a ser mal e lutar diariamente para ser bem, bom. Por isso, não menos, né, que Jesus falou, vigia e ora diário e incessantemente para não cair em tentação. Então nós temos que ter uma vigilância, porque a má tendência nos pertence, nesse momento em que nós nos encontramos. Daí a importância de fazer uma reforma íntima, para transformar o homem e a partir dele toda a humanidade, ainda tão distante das vivências evangélicas. Então nós estamos vivendo no dia em que eu estou gravando isso aqui, uma guerra, né, entre dois países, entre duas nações, e aí a gente não vai discutir o mérito, quem está certo, quem está errado, mas uma coisa nós podemos ter absoluta certeza. Não existem ganhadores numa guerra, não existem vencedores. A partir do momento que começou a guerra, todos perderam. Pode-se discutir quem perdeu mais, quem perdeu menos, mas todos perderam. E aí quando eu trago isso para dentro do meu lar, para dentro da minha casa, quando eu entro em discussão com a minha esposa, nós dois já perdemos. Não tem vencedor. Eu posso dar o argumento de fechamento e colocar ela numa situação em que ela não consiga mais me responder e talvez até ela falar, não, realmente eu te entendi e você está certo. Ainda assim, se eu deixei entrar numa discussão, ou seja, se aquilo ali virou uma briga, os dois perderam. Não existe mais vencedor. Então eu faço a reforma íntima para poder domar as minhas más tendências. Domar o homem velho de que fala o Evangelho segundo o Espiritismo e deixar sobressair aí o homem novo, um homem de bem. Esse é um desafio que nós temos. Onde fazer a reforma íntima? Sempre dentro de nós mesmos. A gente não reforma o outro. Eu não reformo, eu não mudo o outro. Eu posso exercer sobre o outro uma boa ou uma má influência, mas esta boa ou esta má influência, ela vai tomar eco, ela vai tomar corpo pelo exemplo. Então, por mais que eu faça uma palestra, por mais que eu escreva um e-mail, mande um WhatsApp, poste aquelas coisas maravilhosas no Instagram, o efeito disso é muito pequeno perto daquilo que eu faço. Então, a minha ação na presença de outros, exerce uma boa ou uma má influência. O que eu falo, a influência é um tanto quanto diminuta. Então, as pessoas olham, desde as crianças, ela olha para o pai. Ah, você não pode beber porque bebida é ruim. Falou o pai que está bebendo. Se ele está bebendo, o filho está enxergando o que ele está fazendo. E como o filho tem a tendência a olhar nos pais e endeusarem os pais, é natural que por mais que eu fale reiteradas vezes que fumar, que beber, que falar da vida alheia, que xingar no trânsito está errado, se eu faço, eles vão aprender com o ídolo deles. O meu ídolo faz isso e quando eu estiver na condição deste ídolo, eu também farei. Isso independe
do que eu estou falando. Então, a reforma íntima, primeiro ela tem que ser executada dentro de nós. Aliás, ela só pode ser executada dentro de nós. O tempo vai passar, os anos vão passar e as pessoas vão observar a gente e poderão sofrer a influência da minha reforma íntima, também fazendo uma proposta de reforma deles. Mas como diz o Livro dos Espíritos, quando trata do livre-arbítrio, eles têm a liberdade como nós temos e vão agir no seu momento como nós também vamos agir no nosso momento. Então a primeira e a mais importante das tarefas é essa de conhecer a nós mesmos. Bom, e a disposição de conhecer a gente, ela surge ou do amadurecimento espiritual. Então a gente chega em algum momento em que percebe que precisa de nos conhecermos para poder domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, ou ela vai acontecer pela dor, por uma situação que vem de fora muito forte, que nos coloca na condição de revermos os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios entendimentos. Um familiar meu muito próximo, ele me disse algo uma vez que me chamou muita atenção. Ele falou que durante um bom tempo ele tinha uma luta diária, diuturna, com a própria vaidade. Todos nós temos, quem não tem? Então ele falava dessa dificuldade até que um dia ele sofreu um acidente de trânsito e o acidente de trânsito colocou ele na situação de depender de um leito de UTI e estando no leito de UTI, como todos nós sabemos, você, por exemplo, no leito de UTI, eu no leito de UTI, a gente não sai para poder fazer as nossas necessidades fisiológicas. Então, o xixi, o cocô, caso tenhamos que fazer, ele é feito no leito, na cama mesmo, normalmente num fraldão. A gente não sai para tomar um banho, não sai para se limpar. Todo esse processo é feito pelos nossos enfermeiros e enfermeiras, né? Os nossos técnicos em enfermagem, os nossos enfermeiros, que se propõem a fazer isso por força da sua profissão. Não somos nós que fazemos. Muitos desses, inclusive, fazem isso de forma muito amorosa, graças a Deus. Eu diria a maioria, sem sombra de dúvida. Mas o que esse familiar me falou? Que naquele momento ele se deu conta do tanto que ele era, nas palavras dele, insignificante. Asterisco, nós sabemos que ninguém é insignificante, nem para os outros, nem para Deus. Mas foi importante a fala dele no sentido de perceber a pequenez nossa como seres humanos, como encarnados que estamos aqui. Que tudo aquilo que é o exterior, que é vestir uma boa camisa, que é vestir uma boa roupa, que é dirigir um bom carro, ir a bons restaurantes. Naquele momento ali, ele falou, olha, isso de nada servia. Estava eu lá num leito de hospital, numa situação de depender totalmente dos outros. E, mesmo que eu não quisesse, como de fato ele falou que não queria, não tinha alternativa. Então, nessa hora, ele foi convidado a pensar, como ele disse, a própria vida. E pensar os pontos positivos que ele tinha, mas principalmente no entendimento dele, os negativos. E a partir do entendimento de pontos negativos a serem melhorados, ele entendeu que precisava trabalhar para poder agir. Bom, se agiu ou não naquilo, isso é uma outra história. Mas é muito importante que nós somos convidados à reforma íntima no momento em que nós amadurecemos espiritualmente, entendemos que precisamos melhorar, mas também no momento em que nós somos forçados a isso por uma força exterior. Eu falei no começo da nossa fala da administração de empresas e de uma disciplina em que a gente estuda a matriz de SWOT. Exatamente perceber as nossas fortalezas, as nossas fraquezas. E aí, a partir do momento em que eu entendo as fortalezas, eu reconhecer que isso existe e que é importante eu manter, fazer tudo para manter, mas principalmente vencer as minhas fraquezas, aqueles pontos que eu acredito que precisam ser melhorados. Então isso eu faço através de uma autoanálise. E aí essa autoanálise, eu falei dela várias vezes aqui, eu vou me permitir nesse momento apresentar o que o nosso irmão Francisco Cândido Xavier colocou para a gente como um roteiro para conduzir a reforma íntima. Então depois da nossa fala, caso o irmão ou irmã queira maiores informações, basta digitar no Google roteiro de Chico Xavier para conduzir a reforma íntima, ou se tiver esquecido essa frase longa, coloca reforma íntima Chico Xavier, porque vai sair esse texto. Segundo o Espiritismo, a reforma íntima, então, como eu falei no começo, é um processo de mudança interior
que nós espíritos fazemos, né? Que nós espíritos, encarnados e desencarnados, fazemos. O Livro dos Espíritos fala que tudo aquilo que é obrigação minha vencer na condição de encarnado, eu vou ter que resolver aqui. Então, embora eu desencarne e possa entender no mundo espiritual, na erraticidade, que eu preciso melhorar, eu volto para fazer a tarefa que ficou por fazer aqui. Então, é aqui que a gente tem que resolver os nossos BOs. É aqui na condição de encarnado, né? Então, esse processo ele pode ser feito, segundo Chico Xavier, em 20 tópicos, né? E aí eu vou repassar rapidamente aqui, porque com eles a gente encerra as nossas atividades. E tem alguns comentários aqui, além dos que eu estou colocando, eu trouxe aqui os comentários de um irmão que pegou esses 20 tópicos, ele é um publicitário, e ele colocou isso na internet. Então fica aqui o crédito ao nosso irmão Fernando Eduardo da Costa e Silva. Sobrenome bom, hein? Costa e Silva. E aí nós vamos lá nos 20 itens. O primeiro que Chico Xavier coloca é executar alegremente as próprias obrigações. E se a gente estivesse fazendo assim, uma planilha, colocar se eu faço ou não faço, não é? Talvez a gente começasse a marcar agora. Eu executo alegremente as próprias obrigações? A tendência nossa às vezes é falar, faço. Lavar louça. Lavar louça. Sobrou as vasilhas, né, da casa. Terminou o jantar. Se a gente não tem alguém que lava, que é nosso colaborador naquele momento para lavar, se a obrigação é nossa, como é na minha casa, eu lavo alegremente, né, toda a louça, inclusive as panelas, eu limpo o fogão, ou eu fico maldizendo ter que fazer aquilo? Eu ouvi certa feita, numa mensagem também do nosso irmão Chico, que eu devo agradecer, porque se eu estou lavando a louça, é porque eu tive comida. Eu tive o que comer. Milhares de irmãos nossos não teve o que comer. Então, eu não posso lançar uma energia negativa nisso. Ser grato pela experiência. Não é? Eu estou falando de louça, mas das nossas obrigações. Se eu tenho que lavar roupa, colocar na máquina para lavar e depois estender, opa, eu tenho roupa, eu tenho máquina, eu tenho condição de pagar energia e água. Poxa, eu já tinha que agradecer. Tem um monte de irmão que queria muito ter uma máquina para poder botar as roupas para lavar. E muitos que queriam ter roupas. E muitos que queriam ter parte do seu corpo para poder vestir aquela roupa. Às vezes, passando pela experiência de um órgão amputado. Então, será que eu não estou sendo, no mínimo, egoísta demais em relação ao que Deus já me ofereceu? Silenciar diante da ofensa. Jesus fala, se alguém lhe bate numa face, apresenta a outra. Quão difícil é isso? Não é? Chico Xavier fala assim, quando ele foi questionado por que ele não revidava nas ofensas, ele falou, olha, se a pessoa falou alguma coisa de mim e ela está certa, não tem por que eu revidar, ela está certa. Se ela falou alguma coisa de mim e ele está errado, não tem por que eu revidar. Ele está errado. Então Chico, na sua sabedoria, já falava isso para a gente. Então silenciar, esquecer o favor prestado. Gente, hoje virou moda, não é? A gente faz alguma coisa para alguém, nós nos auto-intitulamos bons, e lembra que Jesus, quando foi falado bom mestre, ele falou, bom só o Pai é. Só Deus é bom, mas eu já acho que eu sou bom porque eu fiz alguma coisa para alguém. E quando aquele alguém não me dá o retorno do jeito que eu gostaria, eu vou lá e escrevo nos grupos, né, nas redes sociais. Ingratidão e não sei o quê, a barriga não vai doer só uma vez. Né? Hashtag chateado. Não. O favor prestado é uma lavoura de coisas boas que a gente está plantando, que Deus, em sua infinita misericórdia, vai nos permitir colher. Como as coisas ruins também nós vamos colher. Então a gente não pode ficar preso às caridades que nós já realizamos. Apenas continuemos fazendo. E vamos crescendo com isso. Porque na verdade, nós não estamos ajudando ninguém. A gente está sempre sendo ajudado, né? Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Não é? Alguém faz alguma coisa de bom, a gente não fala nem um obrigado. Obrigado, mas sincero. E olha, eu estou feliz, não interessa o tamanho do favor. É importante agradecer, né? Principalmente os amigos.
emudecer a nossa agressividade. Esse é um desafio diário. Diário. A gente tem casa, tem filho, tem esposo, tem esposa, tem trabalho, tem trânsito, né? Tem problemas da escola dos filhos, das namoradas e dos namorados dos filhos. E a gente precisa entender isso. É preciso emudecer a nossa agressividade. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Nada mais atual, não é mesmo? Nada mais atual nos dias em que nós estamos vivendo. Parece que a gente vive num processo de eu contra você, numa intensidade doentia. Ah, porque se você não vai votar no meu candidato, você não pensa, você não... Igual um colega falou para mim, você não raciocina, não raciocina. Aí eu falei, meu Deus, eu descobri agora, e de fato ele está certo, não raciocino muito não. Mas é porque ele falou isso, né? Se ele tivesse embasado melhor a fala dele, mas é porque o candidato que eu acho que é um candidato que talvez possa ser positivo para a presidência do nosso país, não é o que ele pensa. Olha só que diferente. E assim a gente vai, a gente dá opinião, né? Opinião brota pelos nossos poros. A gente não leu a respeito, a gente não estudou a respeito, nós não refletimos, não fizemos uma análise, mas a gente sai jogando opinião e quem é contra a gente naquele momento vira inimigo. Nós condenamos e aí a gente começa a adjetivar, é porque não pensa, né? Se pensasse, não é? É porque não tem coração, é porque não tem sentimento. Como um cristão pode defender isso? E aí já generaliza. É um erro nisso aí, né? Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, é o item 7. Olha só, não se irrite com as ofensas se alguém te incomodar. Esqueça esse acontecimento e não tome para si a negatividade das palavras. Difícil também. Aliás, o que não é difícil? 8. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Então, por exemplo, eu faço palestra, já tem um bom tempo. Muitas vezes eu já fiz da minha fala um momento de dar uma alfinetada em alguém. Eu estava com raiva, né? O coração estava ali todo ensandecido de maldade. E aí a pessoa veio assistir a minha palestra, ao invés de eu entregar o meu melhor, eu aproveito para bater nessa pessoa lá na frente. Como? Com a comunicação, né? Tá errado. 8. Repetir informações eu já falei. 9. Treinar a paciência constante. Aí eu falo, Senhor, me dê paciência. Já falo com raiva, né? Mas tem que ser agora. Se o senhor demorar mais 5 minutos, eu quebro essa casa aqui. E aí vem mais um desafio. Mas para eu testar a paciência, vai vir um desafio. Né? É num ambiente exatamente turbulento que eu vou perceber se eu estou ou não paciente, se eu estou ou não calmo, se eu estou ou não amoroso. 10. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Alguém chega para falar para a gente, alguém se predispõe a falar para a gente que está passando um momento difícil. Ao invés de eu receber aquilo, de eu abraçar, de eu aconchegar, eu começo a falar, não, isso não é nada. Isso não é nada, não. Para aquela pessoa isso é sério. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essa minha capacidade de ouvir amorosamente. É ouvir para acolher, não é ouvir para responder. Não é uma disputa de quem está pior. Não é o momento para fazer isso. 11. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Não é para aparecer, é para ser útil. O que a hora que a gente falou lá no começo, faz um exercício, o que eu sou bom? Eu sou bom em falar. Não que eu seja o melhor expositor. Estou longe disso. Mas eu tenho uma certa facilidade e consigo falar melhor do que tocar um violão, por exemplo, e cantar. Eu gostaria, inclusive. Então, aquilo que eu sou, que eu acho, ou que eu penso, ou que eu já cheguei ao entendimento que eu posso fazer, eu fazer. Desculpar sem desculpar-se. O que é desculpar sem desculpar? Olha, você me perdoa, eu errei. Mas, o mas ele vai negar tudo que eu falei no começo. Ah, espiritualidade, eu fui vítima de uma influência, ainda que tenha sido. É desculpar mesmo. É estar de bem comigo para poder primeiro eu me desculpar. Depois eu chego para o outro e peço desculpa, peço perdão. 13. Não dizer mal de ninguém. Ô desafio, né? Ô Jesus. Esse é o desafio. Porque de ninguém, gente, é de ninguém. É de ninguém dos políticos, é de ninguém de quem está preso. Não. Eu estava ouvindo hoje na CBN, aqui CBN Goiânia,
que os presos estão ficando até 15 horas sem comer. Aí a gente fala, também, e por que não pensou nisso na hora de matar alguém, na hora disso, na hora daquilo? Aí eu já sou juiz naquela hora e cheio de razão. Eu esqueço que eu já passei por aquilo em outras vidas, se não nessa, que eu vou passar por aquilo nesta vida, se não em outras. Eu esqueço que alguém que eu amo poderá estar lá dentro pelas razões mais diversas, mas eu sou ácido na hora de fazer esse tipo de apontamento, né? Eu não posso fazer, é de ninguém. Não dizer mal de ninguém, não julgar ninguém, não comentar nada sobre ninguém, porque eu não sei quem é aquela pessoa, quais são as dificuldades que ela passa na intimidade e o que levou elas a errar naquilo que eu acredito que tenha sido um erro. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. É o famoso ver o copo mais cheio, ver o lado bom de cada um. Ver o lado bom, não é? Eu tenho um amigo que ele fala que os amigos dele não têm defeitos. Ele fala, meus amigos não têm defeitos, têm características. E como são características, eu enxergo elas sem achar que pertence a eles. Mas é apenas uma característica que pode ser trabalhada. Inteligente ele falar isso, né? É um apontamento muito, muito bonito da parte dele. Fica aqui meu abraço para o Gelson, que é quem gosta de falar isso. 15. Alegrar-se com a alegria dos outros. Você está feliz? Eu também estou feliz. Você conquistou? Eu também conquistei. Porque o que é bom para você, eu entendo que é bom para mim. 16. Esse aqui, ó. Esse é para a gente lembrar muitos dias. Não aborrecer quem trabalha, né? O velho ditado, se não quer ajudar, não atrapalhe. Não aborreça quem trabalha. Não fica ali, né? Como a gente fala, barulhando. Colocando. Não, deixa a pessoa desenvolver o trabalho dela. Principalmente quando não pertence a gente, né? O resultado daquele trabalho. A gente está ali, na minha época de criança, falava, a gente está lá de orelha seca. Que fica lá, né? Ou sapeando. Fica olhando lá. 17. Ajudar espontaneamente. A minha esposa gosta muito dessa frase para os meus meninos. Proatividade. Seja proativo. Seja proativo. O que é proatividade? É não precisar pedir para poder fazer. A gente mora numa casa, é uma família, nós precisamos nos ajudar. Não é eu fazer alguma coisa para ajudar a minha esposa, é eu entender que esta casa é minha. Me pertence, ainda que momentaneamente, nesta encarnação e neste momento. Mas o que eu faço por mim, faço pelos meus, faço pelo lar. Mas como um membro desse lar, e não fazendo para alguém. Isso é muito importante, não é? É a proatividade. 18. Respeitar o serviço alheio. Então, respeitar o que o outro faz, o preço que o outro coloca, isso é muito importante. A gente quer, isso é muito simples, eu também faço. Aí você vem me cobrar um absurdo desse, então faça. Faça, porque o outro tem que ter o valor do trabalho que ele fez. Mas ele é exorbitante o preço que ele está cobrando, Paulo, então muda de fornecedor. É um direito que eu tenho, mas eu não preciso diminuir quem está me cobrando. 19. Reduzir os problemas particulares, né? Ou seja, será que tudo é motivo de sofrimento? Será que eu tenho que estar o tempo todo azedo, de mal com a vida, entendendo que eu fui um escolhido, né, no universo de 6,2 bilhões de encarnados, ou de 20 e tantos, quase 30 entre os desencarnados que circundam este orbe reencarnatório, e aí Deus colocou a mão sobre mim e falou, olha, toda a desgraça sobre vós. A gente sabe que isso não aconteceu. São momentos, entender inclusive que a gente passa por momentos, e que sim, Deus tem um propósito com aquilo. Ele não nos deu a desgraça. A desgraça, o problema, fomos nós em algum momento que buscamos ele, que escolhemos ele. Mas tem um propósito. Se eu não entender esse propósito, se eu não aprender com aquilo, se eu não crescer espiritualmente com aquilo, eu vou voltar para aquela situação. E por último, e não menos importante, servir de boa mente quando a enfermidade nos ferir. Ter estabilidade emocional para lidar com as dificuldades, entender que a gente não deve sofrer eternamente, ainda que o término seja o desencarne. Mas somos espíritos, estamos no corpo físico, mas nós somos espíritos. Então entender, não ficar amargurado, não achar que esse infortúnio ele é justificativa para tratar mal quem quer que seja, em qualquer que seja a circunstância. Então, minha irmã, meu irmão, para você que está nos ouvindo e que está nos vendo, para mim, porque sempre que a gente tem a oportunidade de falar, a gente fala para nós e fala dentro daquilo que nós precisamos melhorar em nós mesmos.
ficam essas dicas maravilhosas de como executar a reforma íntima. E uma pergunta: por que executar a reforma íntima? Uma resposta que pode resumir essa nossa fala: porque somos espíritos em processo de evolução. Então eu preciso melhorar para merecer qualquer que seja o avanço. Uma vez feito isso, uma vez que eu melhore para poder merecer qualquer que seja o avanço, eu ganho condição de realmente avançar espiritualmente, de ter experiências melhores, de encarnar ou de reencarnar eventualmente num mundo regenerador melhor do que um mundo de prova e expiação. Mas para eu ir para lá, eu tenho que estar espiritualmente sintonizado com aquele mundo. Para estar sintonizado com aquele mundo, eu tenho que olhar para dentro e tratar o quanto antes possível de cuidar daquilo que me impede de avançar, ou seja, daquilo que me torna um espírito ainda devedor. Quando eu conseguir equacionizar isso, né? Perdão do neologismo aí, mas quando eu conseguir de fato resolver essa situação, eu ganho condição de avançar. Paz e bem, que Jesus abençoe, proteja e esteja com todos, hoje e sempre. Um abraço e até a próxima. Olá, meus irmãos, como estamos passando? Vamos para a última parte dos nossos trabalhos dessa noite, com a energização, a fluidificação da água e o passe à distância. Vamos respirando profundamente, acalmando os nossos pensamentos, deixando de lado as nossas preocupações e entrando em sintonia com o nosso querido Mestre Jesus. Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor traz às nossas vidas, mas especialmente por esse momento maravilhoso em que nós nos dedicamos a orar, a vibrar e a receber os fluidos maravilhosos do passe à distância. Te pedimos, Senhor, hoje, logo no início das nossas vibrações, por todas as regiões do nosso planeta que estão em conflito, que estão em guerra, onde haja perseguição religiosa, política, onde haja a fome, a população carente, onde haja o sofrimento e a dor, para que o Senhor lance o seu olhar misericordioso, levando paz, harmonia, amor, luz, especialmente o discernimento aos dirigentes desses países, para que possam tomar as decisões necessárias, as mais benéficas para o povo que sofre. Lança o teu olhar amoroso, Mestre querido, sobre todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, seja por qual motivo for. Envia a fortaleza necessária para que possam ultrapassar os momentos difíceis que sempre passam, porque tudo passa conforme o Senhor nos ensinou. Lança o teu olhar amoroso, Mestre querido, para o nosso planeta em transição. Ilumina o nosso planeta, Senhor. Nesse momento
em que cada um necessita fazer a sua reforma íntima, repensar os seus passos, as ações, transformar o coração, esquecendo tudo aquilo que não vai de acordo com os teus ensinamentos, com os teus exemplos, para se transformar no homem renovado, aonde o amor e a luz prevalecem. Ajuda-nos nessa tarefa tão difícil, que é a nossa transformação íntima. Lança, Senhor, o teu olhar amoroso para todas as famílias. Entra nos lares, Senhor, com a tua luz, transformando o ódio, o egoísmo em amor, em compreensão e união. Lança o teu olhar amoroso, Mestre querido, para os hospitais, para as UTIs, as salas de cirurgia, para todos aqueles que lutam para sobreviver e sobre todos aqueles que trabalham árdua e incansavelmente salvando vidas. Lança o teu olhar amoroso, Senhor Jesus, sobre todas as regiões da espiritualidade, mas especialmente aquelas regiões onde os nossos irmãos jazem em sofrimento, em solidão, em desespero. Que as equipes socorristas possam chegar até esses locais, resgatando os nossos irmãos que estão em sofrimento. Lança o teu olhar amoroso, Mestre querido, aonde haja os nossos irmãos em solidão, abandonados pelas famílias, pela sociedade, pelas instituições que deveriam cuidar de cada um. Lança o teu olhar amoroso, Mestre querido, para todas as criaturinhas, os animais que sofrem maus tratos, que sofrem o abandono, que estão sem alimento, sem um teto, sem um lar, sem um tutor que os ame. Lança o teu olhar amoroso, Mestre querido, sobre cada um de nós que aqui estamos nesse momento de passe à distância, para que possamos receber essas energias maravilhosas que são transmitidas pela espiritualidade maior, para que possamos receber a tua luz, o teu amor, Mestre, renovando as nossas energias, renovando os nossos pensamentos, renovando a nossa fé e a nossa esperança. Que as equipes espirituais possam fluidificar a água nesse momento, colocando tudo aquilo que necessitamos, física e espiritualmente. Lança o teu olhar amoroso, Senhor Jesus, sobre a nossa casa de oração, sobre os trabalhadores, as equipes espirituais. Renova em nós a vontade de trabalhar cada dia mais em seu nome,
Senhor Jesus. Que as falanges do nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, possam jorrar sobre todos nós a tua luz imensa e safirina. Auxilia-nos, Senhor, cada dia mais, hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, queremos desejar a todos uma boa semana, que todos tenham fé renovada, pensamentos positivos, vibrações altas, para que nós possamos ultrapassar esses momentos difíceis que cada um de nós sempre atravessamos. Permaneçam sempre com Jesus e recorram sempre à oração renovadora. Que assim seja.